Amém, queridos irmãos, chegamos à sexta-feira, segunda semana. Nesta segunda semana, o título geral é A Vida é a Luz dos Homens. E o título da sexta-feira, A Luz do Mundo e a Luz da Vida. O versículo João 8,12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia e obrigado por ser para nós a luz do mundo, chegando até nós, iluminando-nos na nossa situação de pecados, na nossa situação alheia à Tua vontade. Obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor fez na cruz, para que pudéssemos Te receber como Espírito que dá vida, como essa luz maravilhosa que agora é para nós também a luz da vida, para aqueles que Te seguem, guiando o nosso caminho através da Tua Palavra. E obrigado também, Senhor, por Tua Palavra. Cada dia que o Senhor fala conosco, nós recebemos alimento, nós recebemos essa luz, nós recebemos Espírito e recebemos vida. Que o Teu falar seja sempre abundante na nossa vida, Senhor, e que o nosso coração seja um coração aberto, um coração crente, um coração de obediência à Tua Palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo o que o Senhor fez e tem feito em nossas vidas. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos. Então, deixa eu fazer uma correção no áudio passado. Muitas vezes eu troco algumas palavras, não é? Graças a Deus, o irmão sempre fala: irmão, trocou a palavra, não era essa, era aquela. Então, áudio passado, eu estava falando sobre o pretório, quando eles não entraram, eles levaram o Senhor até o pretório, que era a residência do governador, e ali eles não entraram com o Senhor Jesus, para eles não se contaminarem, poderem comer a Páscoa, né? E eu falei sinédrio, eu troquei os termos, né? Troquei as palavras, mas eu me referi ao pretório. Muito bem, vamos então para sexta-feira. Na sexta-feira o título é A Luz do Mundo e a Luz da Vida. E esses dois termos aparecem em João 8, após o que acontece ali, o acontecimento em que você deve se lembrar. Os escribas e fariseus, eles levaram até o Senhor uma mulher surpreendida em adultério. E ali, irmãos, a lei diz que uma vez que você foi pego em adultério, você tinha que ser apedrejado. E eles levaram essa questão ao Senhor, disseram: e aí? A lei de Moisés mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E a gente sabe, irmãos, o Senhor, Ele, com toda a sua misericórdia, se Ele dissesse: não vamos apedrejar ela não, deixa ela livre, eles podiam dizer: você então está indo contra a lei de Moisés. E também se Ele dissesse: não, é assim que está a lei, vamos fazer então. Aí o que eles podiam dizer? Não, mas você não está interpretando corretamente a lei, está te faltando amor, você está pregando amor, mas olha, você está mandando apedrejar. E isso ficaria, marcado para todas as pessoas. E o Senhor Jesus, irmãos, o que Ele fez? O Senhor fez algo semelhante, veja só, ao que Salomão fez. Quando o primeiro teste, vamos dizer assim, de Salomão, após ele ter adquirido a sabedoria que Deus lhe deu, foi quando aquelas duas mulheres levaram até ele um filho. Se você não se lembra da história, eram duas prostitutas, as duas tiveram um filho praticamente no mesmo tempo, e uma delas, ao dormir, ela dormiu em cima do filho, o filho morreu. Quando ela acordou e viu, ela pegou o filho e trocou com o da outra mulher. Então a outra mulher acordou com, entre aspas, o filho estava morto. Mas aí depois ela percebeu: não, o meu filho é esse que está com ela. E aí, não é, levar a causa para Salomão. O que Salomão fez, irmãos? Ele viu que as duas, elas estavam insistindo naquela versão. Então o que Salomão fez? Salomão, ele jogou luz sobre o que estava dentro daquelas mulheres. Então ele disse assim: bom, vamos fazer o seguinte, já que as duas estão dizendo que é filho, então vamos partir ele no meio, fica metade para uma, metade para outra. A palavra de Deus, irmãos, ela faz isso com a gente, ela joga luz para dentro de nós. E aí quando ela ilumina, ela mostra o que nós somos, as nossas intenções de verdade. E aí quando Salomão fez isso, a mulher mentirosa que estava mentindo, ela disse assim:
Tudo bem, para mim tá bom, nem para mim nem para você. Veja, ela estava amargurada por causa do que aconteceu com o filho dela. E nessa amargura, ela não se importava o que ia acontecer com o filho do outro, ou da outra, não é? Mas aí a mãe verdadeira, o que ela disse? Ela disse, não faça isso com a criança não. Eu prefiro que você entregue a criança inteira, viva para ela. Aí o amor de mãe falou alto, né? E aí Salomão falou, não pode, essa aqui é a mãe. Então, perceba, era uma situação difícil. Como então você conseguiria extrair a verdade? Jogando a luz que vem através da palavra no interior das pessoas. E ali, o que o Senhor fez? Ele, primeiramente, ele jogou, entre aspas, né? Lançou a luz do mundo. Quando ele disse assim, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Ele iluminou o interior daquelas pessoas. E ali, irmãos, nenhum, né? Começando pelo mais velho até o mais novo, todos foram soltando as pedras. Nenhum ousou atirar pedras. Então ali todos receberam a luz do mundo e perceberam quem são, que são pecadores. Então a palavra de Deus, irmãos, ela descortina o que há dentro de nós. Por isso Paulo, ele fala tanto para os coríntios quanto para os efésios, quando a luz ela chega para iluminar, para mostrar aquilo que Deus não se agrada. Ele falou isso em Efésios 5, lembra? Vou ler esses versículos. Vou ler o versículo 13, né? Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Quer dizer, quando o Senhor lança a luz sobre nós através da sua palavra, irmãos, ali se manifesta aquilo que ele reprova. Mas se manifesta para quê? Para você continuar, para você ignorar e lançar a pedra? Não, nós precisamos deixar as pedras, irmãos, caírem. Qualquer coisa que nós estejamos fazendo, que a luz de Deus nos ilumine, e nós vejamos, isso aqui não é algo que está agradando o Senhor. Nós precisamos deixar, irmãos, deixar cair, deixar no chão, sabe? Deixar largar. E aí vem o segundo passo. O segundo passo é o Senhor como a luz da vida. Depois que aconteceu isso, todos foram embora, ficou só a mulher na presença do Senhor. E aí, o Senhor perguntou para ela, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Sabe, irmãos, ninguém pode condenar, um pecador não pode condenar o outro. E, infelizmente, nós estamos vendo tanto isso. Um pecador apontando para o outro, dizendo, não, você é digno de uma pedrada, porque olha só o que você está falando, o que você está fazendo. Aí o outro aponta e chama o outro. Enfim, né, irmãos? Nós precisamos perceber e receber a luz do Senhor, que agora para nós não é mais a luz do mundo, agora para nós é a luz da vida. Então, ali o Senhor falou, né? Ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. E aí o Senhor disse, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Então no versículo 12 ele diz, de novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Agora veja a diferença entre a luz do mundo e a luz da vida. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quer dizer, a luz da vida é para os que estão seguindo o Senhor. Você pode ter recebido a luz do mundo, você pode ter percebido que é um pecador, mas isso não quer dizer que você está seguindo o Senhor. Aqueles escribas e fariseus, eles deixaram as pedras, mas eles foram embora. O que deveriam ter feito ali era assim como aquela mulher que permaneceu, eles deveriam permanecer. E não só permanecer, na verdade, né? Continuar seguindo o Senhor. Esse é o ponto, irmãos, nós seguirmos o Senhor e nós recebermos diariamente a luz da vida. E aí esse trecho que eu li de Efésios 5, na verdade, ele diz respeito à luz da vida. Porque é a luz daqueles que aqueles que estão seguindo o Senhor recebem. É a luz que nos mostra se nós estamos fazendo algo errado. Se nós estamos fazendo... E errado, quando eu estou dizendo errado, não é simplesmente no sentido de certo e errado, mas algo que é contra a vontade do Senhor, não é? Paulo, no versículo 10, voltando para Efésios 5, ele diz o seguinte, vou ler 8, 9 e 10. Outrora erais trevas, agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz.
Você anda como um filho da luz, recebendo a luz da vida. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, a luz vem, irmãos, para mostrar, olha, isso não é agradável ao Senhor. E aí nós nos arrependemos, mas não para ir embora, para continuar seguindo o Senhor. E veja, irmãos, hoje Satanás, ele trabalha cegando, né? Nós sabemos, cegando as pessoas para que elas não recebam a luz do mundo, primeiramente, mas também, irmãos, ele trabalha cegando nós cristãos para que nós não recebamos a luz da vida. Quando Paulo fala, veja, 2 Coríntios 4, quando ele fala do seu ministério, ele fala que é um ministério para a edificação do corpo de Cristo. Veja só algumas coisas que ele fala. 2 Coríntios 4, versículo 1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. O que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte: o nosso evangelho, se ele está encoberto, ainda é para os que se perdem. E depois ele fala, nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Jesus Cristo como Senhor e nós como servos. Por quê, irmãos? Porque uma maneira de Satanás cegar as pessoas, tanto os cristãos quanto as pessoas do mundo que não receberam o evangelho, é fazendo-as olhar para aquele que está pregando. Então ela olha, por exemplo, você se converteu, você vai pregar para o seu vizinho. Aí seu vizinho olha para você e fala, o quê? Mas até pouco tempo atrás você estava aí fazendo folia, estava brigando, agora você quer vir pregar para mim? Não aceito o que você vai falar não, percebe? Nesse momento, irmãos, ele não recebe o evangelho. Com relação à palavra, acontece a mesma coisa. Você olha a pessoa que está falando e você não percebe se é ou não a palavra de Deus. Você olha e fala, não, esse aqui eu não gosto, ou esse aqui eu não concordo por causa disso. E aí você fecha o coração e você não recebe uma palavra que poderia te ajudar, que para você poderia ser de grande luz. Por fim, irmãos, o que Paulo fala? Ele diz, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que é isso? O que é essa luz da glória? Então eu vou ler aqui no Alimento Diário, página 35, começando do 3º parágrafo. Que fará a luz da glória? Paulo esclarece em 2 Coríntios 3,18. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Essa é a luz da vida que transforma. Percebem a sequência? Cristo é a palavra da vida que nos traz a própria vida eterna, a qual é Ele mesmo. Ele chegou até nós por meio da palavra profética do ministério de João e nos introduziu como membros no corpo de Cristo, na comunhão com os apóstolos. E a comunhão com os apóstolos é a comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Logo em seguida, a palavra nos introduziu na luz para andarmos nela e não continuarmos nas trevas, vivendo em pecado. Além disso, ela nos faz andar em amor, para não vivermos a vida do corpo odiando uns aos outros. Quem vai fazer-nos realmente andar na luz e andar no amor é a palavra que é vida. A vida traz a luz e a luz traz o amor. Essa não só é a luz do mundo, mas a luz da vida. A luz da vida traz a luz da glória de Cristo. Veja, irmãos, cada vez que nós recebemos a palavra, que a palavra circula entre nós, quando nós estamos na presença do Senhor, orando, desfrutando,
Isso faz com que cada vez mais a glória de Deus seja infundida em nós. Por isso que é de glória em glória, é pouco a pouco. E essa glória, irmãos, ela é como uma grande luz. Ela vai dissipando todas as trevas no nosso ser. E cada vez mais, irmãos, nós vamos percebendo o que? A verdade. Então, quando o Senhor veio, Ele veio cheio de, lembre-se, de graça e de verdade, o que se relaciona com o amor e com a luz. Então, irmãos, por toda a nossa vida, até o final, até a volta do Senhor, nós precisamos da luz da vida. E isso nós só recebemos seguindo o Senhor. E pela misericórdia do Senhor, Ele levanta então pessoas, homens dons, para nos ajudarem a perceber, olha, eu estou indo por aqui. Do contrário, irmãos, muitas vezes nós nos perdemos. Por isso é que Pedro, ele fala, o apóstolo Pedro, ele fala que a palavra profética, ela é como uma candeia que brilha até ser, nesse mundo tenebroso, até ser dia claro. Quando o Senhor voltar, não vai precisar de palavra profética, não vai precisar de fé, não vai precisar de nada disso, só vai, como Paulo diz, não vai precisar de profecia, como Paulo diz, só vai restar o amor de todas essas coisas, fé, profecia, enfim, esperança, só vai restar o amor, porque Deus é amor, não é? Agora, hoje, irmãos, a palavra profética para nós é misericórdia do Senhor. Para quê? Para que nós não percamos o Senhor de vista. Para que nós não achemos que, não, eu estou seguindo o Senhor, mas na verdade nós estamos seguindo a nós mesmos. Estamos cegos, ficamos cegos por Satanás, sem perceber. Paramos muitas vezes ali num trecho e não conseguimos avançar. Então a luz da vida, ela sempre vai nos fazer, irmãos, avançar. Sempre vai nos trazer mais de quem Deus é, do que Deus é. Sempre vai nos dar graça, luz, verdade, amor. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.